Tudo começa em Deus. Absolutamente tudo. Paz e graça, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Desde já respira fundo. Manda esse devocional para alguém que está precisando ouvir. E eu sou o pastor Rick Galúcio e eu estou aqui para te convidar à fé. Amém? Tudo começa em Deus, porque Ele é quem te dá o fôlego de vida. As misericórdias dele se renovaram e ele tem um propósito para cada um de nós, um propósito elevado e glorioso. Amém? Então, eu quero meditar nesse versículo, que é o Salmo 40, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. Que versículo extraordinário. Davi, quando escreveu esse versículo, quando escreveu o Salmo 40, melhor dizendo, ele estava no fundo do poço, literalmente. Ele estava talvez passando por um dos piores momentos da sua vida. A vida do rei Davi foi uma vida como a vida de muitos de nós, a maioria de nós provavelmente, uma vida de altos e baixos. Muito embora fosse amado do Senhor, muito embora ele também amasse o Senhor, muito embora ele usasse os dons dele para servir ao Senhor e estar na casa do Senhor, liderar o povo do Senhor, a vida dele também era uma vida de altos e baixos. Mas mesmo em um dos baixos, Davi declara: feliz é aquele, bem-aventurado aquele que confia somente no Senhor. Sabe por quê? Porque se você confia no Senhor, você está colocando a confiança naquele que te dá todos os recursos que fazem a sua vida funcionar. Pense bem, quando você está numa dificuldade, que sentido faz você ligar para o primo rico, para o parente que tem dinheiro? Que sentido faz você contar com pessoas que são tão falhas quanto você é e que não vão ter a capacidade de resolver o seu problema? Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, você está fazendo o melhor dos negócios, digamos assim, tirando toda a parte financeira, obviamente, porque não é disso que se trata. Mas é no sentido de que, se você coloca a sua confiança em Deus, quem é Deus? Deus é aquele que te dá fé. Deus é a fé para funcionar enquanto um ser humano, religioso, espiritual. Deus é aquele que te dá sabedoria para resolver as coisas que aparecem na sua vida, para resolver os seus problemas, para resolver a sua vida. Ele que te dá sabedoria para fazer isso. Se você coloca a sua confiança em Deus, Deus é quem te dá força para trabalhar. Deus é quem te dá saúde. Deus é quem permite que você tenha saúde. Se você coloca a sua confiança em Deus, é Ele quem te deu filhos para criar. É Ele quem te dá graça para cuidar e criar esses filhos e lidar com o dia a dia. Agora, nenhuma dessas coisas vai fazer sentido real se Deus não for o começo, o meio e o fim da nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele fala disso da seguinte maneira. Ele diz assim: olha, em Deus nós fazemos 3 coisas. Que coisas são essas? Em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. E quando nós falamos nos movemos em Deus, a ideia original ali do grego é: em Deus nós temos o nosso ser. Nós temos o nosso ser em Deus. Deus é aquele que permite que nós sejamos aquilo que nós somos. Nossa essência vem dele. Nosso fôlego vem dele. Aleluia! Então, muitas pessoas acham que conseguem viver sem Deus, apenas amando. Eu vou amar. E aí tem uma música que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas isso é uma mentira. Isso não é suficiente. A ciência não explica tudo. A razão não explica tudo. O amor que o mundo prega não explica tudo. Mas a Bíblia ensina que sem o Senhor nós não conseguimos viver. Sem o Senhor nós não conseguimos existir, e sem o Senhor nós não conseguimos nos mover, ter o nosso ser. Isso é muito forte. É o Senhor quem nos dá entendimento, é o Senhor quem nos dá clareza, é Ele quem nos dá propósito. Se você crê nisso,
Dê um amém aí onde você está. Dê um glória a Deus aí onde você está. Glórias a Deus. E até mesmo quando você faz as menores coisas, se você entende isso, que Deus é quem te dá aquilo que você tem, tudo que você tem vem dele. Quando você entende isso, até as coisas mais simples, trocar a fralda do filho, varrer uma casa, dirigir para o trabalho, pegar um ônibus. Eu lembro que na faculdade eu estava buscando o Senhor e às vezes eu estava tão angustiado que não era suficiente o tempo de oração que eu tinha em casa e eu orava no ônibus, porque eu entendi que tudo que eu tinha vinha dele. E até no ônibus eu orava por todo mundo. Deus abençoe essa pessoa que está aqui do meu lado. Deus abençoe essa pessoa que está aqui segurando aqui nas barras do ônibus. Deus abençoe esse vendedor de bombom aí. Visita ele, Pai, e muda a vida dele. Deus ajuda essa pessoa que está aqui em situação de rua. Tem misericórdia dessa pessoa, em nome de Jesus. Porque quando nós entendemos que é Ele quem nos dá essa clareza, quando nós entendemos que Ele quem nos dá propósito e entendimento, até as coisas mais simples passam a fazer todo sentido. Se essas coisas forem feitas, estiverem sendo feitas com amor e obediência e o propósito, debaixo do propósito que Deus nos dá, então essas coisas valem a pena. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês devem ser firmes e abundantes, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Mas veja o que ele diz: no Senhor. Queridos, é por isso que eu digo, tudo começa em Deus. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele nós vivemos, existimos e temos o nosso ser. É dele que nós recebemos todas essas graças. O apóstolo Tiago também vai dizer: do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, recebemos toda boa dádiva e todo dom perfeito. Louvado seja o seu santo nome. E é por isso que tudo na vida passa a ter um sentido mais profundo quando ele está no centro. Aleluia. Então essa era a reflexão que eu queria te dar nessa noite, nessa manhã, e eu quero agora pra gente orar juntos, amém? Vamos orar juntos. Respira fundo mais uma vez e repita essa oração mentalmente ou em voz alta se você quiser e puder. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te agradeço porque esse dia começou contigo. Esse dia começou com a tua determinação. Esse dia começou com a tua permissão. E é exatamente por isso que o Senhor é o motivo da minha existência. E eu reconheço isso. E eu coloco, portanto, a minha vida à tua disposição, nas tuas mãos. Senhor, tu és o ar que eu preciso, tu és o ar que eu respiro. Tu és tudo para mim. E é por isso, Senhor, que como eu entendo que tudo começa em Ti, eu te peço, me ajuda a viver esse dia para a Tua glória e somente para a Tua glória. Eu te peço, Senhor, ilumina o meu coração. Me ensina a confiar em Ti em todas as áreas da minha vida. Até nas mais difíceis, até nas menos prováveis, me ajuda a confiar em Ti em todas as áreas. Que no meu trabalho, que no meu colégio, que na minha faculdade, que na minha família, eu possa refletir o Teu amor e a Tua sabedoria. E que eu possa entender que também todas essas coisas boas começam contigo, vêm do Senhor. Então, Pai, que eu possa refletir o Teu amor e a Tua sabedoria. Me ajuda a não viver pelas minhas próprias forças, mas somente pela Tua graça. Afinal de contas, tudo é Teu.
tudo vem de ti, tudo é para ti, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. E é por isso que eu me humilho nessa oração e te busco através dela. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, respira fundo e lembre-se: nada é pequeno demais se começa com Deus. Nele e somente nele você tem o seu viver, o seu existir e o seu mover, o seu ser, a sua essência. E nada é pequeno demais quando você tem fé nesse Deus que é tão grande. Se você puder me ajudar, mande esse devocional para alguém que está precisando. E que o Senhor te abençoe. Se Ele quiser, amanhã estaremos juntos mais uma vez para mais uma oração às 6 da manhã. Que Deus te abençoe e até a próxima.